lá, mais uma vez, boa tarde, obrigado pela presença de todos. Meu nome é Flávio Mendes, eu sou responsável por vendas na Icon e parcerias. A ideia aqui hoje, obrigado, Cristina, pela presença, é falar sobre DLP para vocês, tá? Alguns insights, é um mercado que tem crescido 22% ao ano, né, o uso de DLPs no Brasil, dados Brasil, tá? 85% das organizações ainda estão implementando e tem meta de buscar uma solução de DLP. E aí, voltando um pouco, né, nos conceitos, eu vou deixar a Cristina se apresentar aqui na sequência, mas a ideia é mostrar como Networks consegue apoiar vocês na proteção dos dados na ponta, né, que é um perímetro tão sensível e tão complexo de se gerenciar, que é o usuário, e mostrar um pouco da ferramenta na prática. Tá? Só introduzindo aqui, a Netflix é uma empresa americana, tem 20 anos de mercado, a gente tem mais de 18 soluções dentro do portfólio. O DLP foi uma aquisição no ano passado, né, em fevereiro do ano passado, a Netflix alcançou mais uma milha aí de monitoramento, gerenciamento, auditoria de dados, a gente já controlava tudo que era ambiente servidor, e aí a milha final, desktop, endpoint, veio com a aquisição da Cososys, e aí a gente tem um DLP hoje dentro da família de produtos. Cristina, fica à vontade para se apresentar. O webinar é seu hoje, aí fique à vontade para conduzi-lo. Ok, obrigada, Flávio. Obrigada a vocês por participar neste webinar por ter interesse de conhecer mais sobre o DLP da Netflix. Um pouquinho sobre mim. Meu nome é Cristina Moldovan. Tenho 10 anos trabalhando com uma ferramenta de Endpoint Protector DLP. Provavelmente alguns de vocês conhecem uma ferramenta também pelo nome da empresa, Cososys. Então, Cososys foi o nome da empresa antes da aquisição através do Netflix. Então, nestes 10 anos que eu trabalhei com Cososys, agora junto com Netflix, dediquei meu tempo para desenvolver o mercado da Latinoamérica. Comecei como uma executiva de contas na Latinoamérica, depois comecei a desenvolver um time que está trabalhando lá e que está crescendo o negócio. Neste tempo, nestes 10 anos, eu consegui ver o mercado de Latinoamérica, mesmo que o mercado brasileiro, crescendo em termos de maturidade para a prevenção de perda de dados. E posso dizer que cresceu muito depois do que o LGPD entrou. Mas, como o Flávio também mencionou, as empresas ainda estão em processo de implementar uma ferramenta de DLP. O propósito da conversa de hoje, o propósito do webinar de hoje é falar sobre como Endpoint Protector pode ajudar suas empresas a cumprir com várias normativas de proteção de dados, mesmo que como vocês podem usar as ferramentas de Netflix para cumprir essa segurança de dados que é muito importante hoje nas companhias brasileiras e não somente. Então, o que vamos tratar hoje? Deixa eu avançar um pouquinho nos slides. Enquanto isso, Cristina, deixa eu só fazer um ponto, né? Sim. Tocou dois pontos bem interessantes. Normativas, né? A gente tem aí N normas no Brasil, principalmente, que demandam, né, uma solução de proteção de dados. Então, a gente viveu, a LGPD está vivendo aqui também, mas a gente também é orientado por ISO. Lá fora a gente tem a SOX. Então, grandes motivadores de projetos de DLP hoje no mercado, pelo que a gente analisa, são normas e normativas, né? Mas acho que a grande cereja aqui do DLP é realmente evitar que um usuário final esteja vazando ali informações, credenciais ou documentos sigilosos da companhia. Acho que vejo dois movimentos aí, né? Tanto as normativas quanto essa questão de ter um vazamento, e isso é uma coisa extremamente sensível. Mas vai lá, desculpa. Sim, claro, é um ponto bem importante o que você mencionou, Flávio, o usuário final. É muito importante entender de que uma ferramenta de DLP está dedicada a proteger sua companhia pelas ameaças internas, seu usuário, que diariamente tem acesso a dados confidenciais. E como eles estão trabalhando com esses dados confidenciais, é claro que o interesse que nós temos é manter esses dados seguros, não permitir transferência, movimento desse dado fora da rede.
Então, é isso que vamos falar hoje. Por que o Endpoint Protect, ou por que o Endpoint, DLP do Endpoint é importante? Porque a solução, quais são as soluções de Netrix que você pode usar junto com o DLP, diferenciais, e depois vamos a ter uma demonstração em vivo da ferramenta. Posso mostrar para você a interface para conhecer exatamente como pode interatuar com uma interface e mesmo como o fácil que é criar uma política de DLP. Então, por que o DLP de Endpoint é tão importante para o mercado brasileiro? Trabalho remoto. Eu lembro quando a pandemia começou, toda a gente já estava trabalhando desde casa. Nenhuma empresa estava preparada para o que era o trabalho remoto. O que significa ter seu computador fora da rede? Mas ainda se já não estamos em pandemia, ainda temos muitas empresas que têm o trabalho híbrido ou trabalho remoto. Então, ainda é uma ameaça. As empresas estão procurando soluções para se adequar também a essa parte de trabalho remoto e diminuir as ameaças que podem acontecer quando temos o funcionário fora do perímetro. Ameaças crescentes, ciberataque e vazamentos que aumentam no Brasil. Brasil é um dos mercados mais maduros da Latinoamérica. É um dos mercados que tem mais unicórnios, que, claro, que tem foco de parte dos Estados Unidos para mostrar, para investir no mercado. Então, existe também muito interesse, muitos ataques para o mercado brasileiro. Conformidade com LGPD, isso é importante. As companhias ainda estão procurando essa conformidade com LGPD, estão tendo auditorias, então tem essa obrigação de ter um DLP implementado. E também o que um DLP de Endpoint pode fazer para vocês é complementar as soluções que você já tem, onde o firewall ou o gateway não alcançam, ou pode proteger dados offline, ou auditoria e respostas rápidas para tudo o que é análise de logs. Então, uma pergunta que nós encontramos muito nas conversas com nossos clientes hoje em dia, quando a maioria das empresas já estão trabalhando num entorno na nuvem. Então, qual é a diferença entre um DLP dedicado e um DLP integrado? Já conhecemos que há várias ferramentas no mercado que têm componentes de DLP, a Microsoft, que tem componente de DLP, existem outras soluções de endpoint, que também vêm com algumas funcionalidades de DLP, mas essa solução entra nas categorias de DLP integradas. Então, essa categoria de DLP vem com funções básicas, onde vão proteger apenas a porta USB, ou vão proteger apenas uma transferência através do navegador, mas não vou proteger todos os pontos de saída, todos os aplicativos que a companhia está usando no perímetro. Então, eles podem me ajudar, não sei, 30% do que um DLP dedicado pode fazer. Então, o que o Endpoint Protector, um DLP dedicado pode ajudar, como nós podemos ajudar, é cobrir mais canais de saída. Nós estamos protegendo e-mails, um navegador web, estamos protegendo impressoras, estamos monitoreando transferências de arquivos através de aplicativos como Teams, como Slack, como WhatsApp Desktop. E, o mais importante, fazemos isso através dos 3 sistemas operativos, Windows, Mac e Linux. Então, a diferença entre um DLP integrado e um DLP dedicado é que o DLP integrado vem como parte de um pacote mais amplo de soluções e não tem um foco no DLP, complementa uma solução de endpoint, complementa uma solução de cloud, complementa uma solução de firewall, mas não está dedicado na parte de DLP. Um DLP, o que vai fazer, vai ter tudo foco, todos os recursos na parte de proteger tudo o que é movimento de dados confidenciais. Por que as empresas optam por investir em uma solução DLP? Conformidade, ademais do LGPD, que já está bem específico para o mercado brasileiro. Estamos falando sobre CIS, NIS, GDPR, PCI DSS, o que o Flávio estava comentando, requisitos do cliente, e também por segurança.
Eles gostariam de evitar perdas causadas por usuários ou usuários comprometidos, proteger o código-fonte e a propriedade intelectual, ou a proteção contínua para equipamentos remotos ou offline. Na Netrix, temos várias soluções de segurança de dados. Começando este ano, temos também uns pacotes de soluções que vêm também com componentes de DLP, com nossa ferramenta de DLP. Então, temos o pacote de Data Security Posture Management. Este pacote vem com 4 ferramentas bem importantes para cobrir as necessidades de segurança de dados da empresa. Primeiro, começamos com a parte de classificação, que é muito importante. Podemos como Endpoint Protector, trabalhar apenas monitorar, não sei, RH, podemos, CNPJ, podemos monitorar isso, sim, mas se nós já temos uma solução de classificação que está fazendo um escaneamento de um servidor, está praticamente agregando esse etiquetado de dado confidencial, secreto, top secret, confidencial, público. E nós temos já esse etiquetado. É muito mais fácil para nós, na parte de DLP, ler esse etiquetado e aplicar a política de bloqueio. Então, você pode ter acesso à Data Classification também, junto com a parte de DLP. Um componente bem importante. Bem importante. Depois, temos a parte de Access Analyzer, que fornece visibilidade sobre quem tem acesso a dados confidenciais. Network Auditor, que também oferece visibilidade completa da atividade dos usuários, tudo o que eles estão fazendo no file server, por exemplo, quem tem acesso a que dados, quem não tem que ter acesso a um dado confidencial, e também permite soluções de remediação para ter a certeza de que o departamento certo tem acesso a dados financeiros, por exemplo. Então, junto com classificação, identificar quem tem acesso a dados confidenciais e depois monitorar quem pode transferir esses dados confidenciais, é um conjunto, é um pacote que as empresas têm que ter para cumprir com a parte de proteção de dados, com seu projeto interno de proteção de dados, que é muito importante hoje, ok? Depois, temos outro pacote, onde estamos incluindo também o Endpoint Protector e Endpoint Policy Management. Esse pacote é mais enfocado na parte do endpoint e administração do endpoint. Neste pacote temos o Endpoint Policy Manager, se vocês conhecem como o componente do Policy Pack, uma empresa que também foi comprada pela Netrix. Então, com o Endpoint Policy Manager, podemos fazer uma administração do computador. Podemos definir quem pode usar o aplicativo, quem pode instalar um aplicativo. Podemos, por exemplo, também limitar o uso dos usuários como admin rights, com direito de administrador ou não. Então, podemos limitar tudo isso. O Policy Manager praticamente vai acima do AD, as configurações do GPO que você já conhece, somente que vai permitir um melhor gerenciamento de todos os seus grupos e unificar as políticas que você está tendo no GPO. Depois, temos o Network Exchange Tracker. Network Exchange Tracker é uma solução dedicada para fazer um assessment de seus recursos e identificar alterações que acontecerão na rede de vocês. É uma ferramenta que ajuda muito na conformidade com PCI. Se algum de vocês estão no setor financeiro, isso é uma ferramenta que você tem que ter implementada devido à PCI. Então, isso também ajuda muito para monitorar todo esse movimento de mudanças na empresa, nos seus aplicativos, o que vai permitir, o que não tem que acontecer. É claro, depois temos a parte do Endpoint Protector. Nesse pacote, estamos oferecendo também a parte do Device Control,
que tem mais de 40 dispositivos que nós podemos controlar para negar acesso, permitir acesso. E também podemos oferecer a parte de criptografia de dispositivos de armazenamento. Ok? Os benefícios de Netflix Endpoint Protector. Oferecemos uma proteção completa, monitoramento, controle em tempo real para tudo o que é transferência de arquivos, USB, e-mail ou cloud. Prevenção de vazamento, bloqueio de ações de transferência não autorizadas, facilidade de uso, interface amigável. Um diferencial que temos para o mercado brasileiro é disponível para Windows, Mac e Linux. Eu lembro que quando eu estava fazendo vendas no mercado do Brasil como uma executiva de conta, tínhamos muitas empresas no Brasil que estavam utilizando o Windows, Mac e Linux. E a nível global, não sei qual é o motivo, mas a nível global, o Brasil é o mercado que mais usa Linux. Então, esse é algo onde nós podemos ajudar vocês para proteger esses dados confidenciais ainda no computador Linux. Ajudamos na conformidade com LGPD, PCI e HIPAA, e também oferecemos relatórios detalhados sobre os eventos que acontecerão na rede de vocês. Ok? Então, vamos na parte mais interessante, que é a demonstração da ferramenta. O grande ponto aqui, pessoal, é brecar e evitar que os dados não sejam vazados antes que eles vazem. Então, a gente consegue responder com o auditor, por exemplo, quem, quando e o que foi feito em qualquer ambiente de servidores. Mas aqui, a gente está falando uma solução que eu consigo bloquear tentativas de vazamento ou filtração de dados em massa antes que aconteça. Então, acho que esse é o grande segredo aqui, né? A gente vai prevenir e não remediar depois. Esse é o grande ponto que o DLP traz para a gente. Ok, bom. Então, essa é a interface do Endpoint Protector. Então, como eu estava mencionando, estamos falando de uma ferramenta de DLP dedicado para endpoint. Então, precisamos ter o agente instalado no computador. Aqui você consegue ver a interface do agente. Claro que você pode personalizar, você pode ainda esconder esse agente para o usuário final. Agora, a interface a parte do servidor. O servidor pode ficar na nuvem, pode ser a nuvem de você, se vocês usam recursos do Amazon, Azure, Google Cloud. Pode ser pode ser a nuvem do fabricante. Nós, como fabricante, podemos oferecer a parte de hosting para vocês, ou pode ser ainda on-prem. Podemos oferecer uma imagem virtual, onde você pode lançar seu servidor. Bom, então, o produto tem vários componentes. Estamos falando da parte do device control, o que eu já mencionei sobre a possibilidade de ter mais de 45 dispositivos que pode controlar com negar acesso, permitir acesso, é uma granularidade bem importante para Bluetooth, que hoje usamos muito. Depois, temos a parte de Content Aware Protection. Esse módulo é o que vai fazer de transferências de arquivos, o que vamos identificar como confidencial, o número de cartão de crédito American Express, por exemplo, podemos bloquear. Temos a parte de descoberta de dados em repouso, o que significa que podemos escanear um computador e detectar se, por exemplo, nesse computador existe algum arquivo que tem 100 números de CPF. E depois temos a parte da criptografia dos dispositivos de armazenamento USB. Vamos nos focar hoje na parte do DLP, que é o componente de Content Aware Protection. Então, por exemplo, dependendo do perfil da empresa, você pode criar várias políticas. Então, eu tenho a minha política, então você posso criar essa política, teste. Eu posso definir exatamente que ação vou ter quando eu identifico que Cristina transferiu um arquivo que tem 10 números de cartão de crédito para Flávio. Posso ter uma política de bloquear e reportar. Hoje, eu não vou permitir a Cristina que envie esse tipo de documento, esse tipo de dado sensível. Posso ter apenas um relatório. Se eu, por exemplo, considerando o perfil da Cristina, ela pode enviar
ao mesmo domínio, a Flávio, esse tipo de dado. Ou pode ser bloquear e remediar. Isso significa, olha, vou bloquear no início, mas se o funcionário tem uma justificativa para conseguir enviar esse documento, posso liberar, pode liberar o envio do documento. Agora, o que também é muito importante, vamos a dizer um exemplo do indústria financeira, ok? É normal para vocês, nas indústrias financeiras, trabalhar com número de cartão de crédito, trabalhar com o formato de IBAN, trabalhar com endereços. Então, podemos aplicar uma política de apenas monitorar tudo o que tem até 5 violações, mas eu vou considerar uma brecha de dados, uma fuga de dados, um intento de, de levar dados confidenciais da empresa em volume, apenas quando eu vou encontrar 50 violações. Tudo o que tem mais de 50 violações, 50 artigos confidenciais numa transferência, num documento, isso já vai ficar bloqueado, porque eu não vou permitir isso, ok? Bom, depois, dependendo do perfil da empresa, precisamos aplicar filtros, o que vamos permitir que eles enviem ou não. Então, pode ser um filtro à base de extensão de arquivo. Se, por exemplo, estamos falando de uma empresa do setor manufaturação, vocês trabalham muito com documentos CAD, então esse documento de projeto é muito importante proteger a sua propriedade intelectual, então vamos proteger isso. Estamos falando de uma companhia dedicada na parte de TI, Software Development, vamos ter mais foco na parte de proteger código-fonte, porque isso é a propriedade intelectual da empresa. E depois, estamos falando de uma empresa dos seguros, departamento financeiro. Vamos ter mais foco em proteger credit cards, o endereço do Brasil, ou pode ser ainda um ID do Brasil, pode ser passaporte e outros formatos de dados pessoais do Brasil. Depois, o que estávamos falando sobre a parte de classificação de dados. Se a empresa já usa uma ferramenta de classificação, e caso vocês gostariam de usar o NDC, Network Data Classification, junto com o Endpoint Protector, esse etiquetado que vocês vão ter no conteúdo do arquivo, ou ainda pode ser o etiquetado no metadado do arquivo, nós podemos monitorar. Podemos fazer um escaneamento desse etiquetado no momento que eu vou encontrar numa transferência a palavra-chave confidencial, secreto, não transferir, vou tomar ação e não vou permitir essa transferência. Caso vocês precisem usar alguma expressão regular para identificar, não sei, número de identificação do funcionário, número de identificação do produto, também pode usar essa expressão regular. Caso vocês usem já a classificação do MIP, também temos integração com MIP, ok? Uma vez que temos definido o que é dado confidencial para a empresa, o que gostaríamos de monitorar ou de bloquear no momento de transferir, podemos também olhar os pontos de saída. Que pontos da saída a empresa está usando diariamente para transferir dados confidenciais? Sim, Flávio. Deixa eu só fazer um break aqui para a gente matar algumas perguntas que estão no chat, para a Sim. gente não deixar acumular muito, senão daqui a pouco. A primeira aqui é se é compatível com OCI Oracle Cloud. Sim, né? A gente consegue rodar em cima de OCI Oracle Cloud. Ou você gostaria de rodar como um servidor? Bom, Tairana não escreveu, mas acredito que sim, tá? Sim, Sim, pode. perfeito. É totalmente compatível. A segunda pergunta aqui, se a solução faz leitura em imagens, por exemplo, um print de uma tela que contém dados confidenciais. Estou Ok, entendendo que é uma. acho que estamos falando da parte do OCR, sim. Também temos Global Rights, não, Settings. Temos a possibilidade de detectar OCR, aqui temos, Optical Recognition Scanning. Então, sim, Uhum. podemos habilitar a parte do OCR, então vamos poder conseguir olhar dados confidenciais nas imagens. Tem uma segunda pergunta do Alexandre, que é se faz bloqueio de Bluetooth.
Sim, também fazemos bloqueio de Bluetooth. Então, podemos fazer o bloqueio de Bluetooth através do Global Rights e através da granularidade que temos no Bluetooth para não usar esse tipo de aplicativo, não usar Bluetooth Radio, não usar keyboard, mouse, smartphones. Então, negar conectar esse tipo de dispositivo ao computador é uma outra forma para fazer esse controle do Bluetooth. Disable Bluetooth File Transfer. Esse também podemos habilitar isso para Windows. Então, não vamos permitir transferências desde computador através do Bluetooth. Acho que Perfeito. respondi a sua pergunta. Tô adorando as perguntas aqui. Podem continuar, pessoal. Tem mais uma Ok. legal aqui. Eu posso criar exceções, por exemplo, eu quero mandar, tem uma peça jurídica que eu quero enviar para um escritório jurídico que é confidencial, né? A gente vai criar uma exceção para isso e permitir que aquele usuário da área jurídica, estou pegando exemplo jurídico, Alexandre, não sei se é o caso aqui que você está pensando, mas é, eu quero liberar exceções, criar exceções ali para que certas áreas possam enviar para certos destinatários algum tipo de documento. Acho que essa foi a pergunta do Alexandre aqui. Exato. A ferramenta permite muito na parte de granularidade para aplicar políticas. Então, nós temos a integração com a AD. Então, você pode incorporar os grupos do AD, usuários, computadores, e depois pode criar exceções. Olha, essa política eu vou aplicar apenas para o grupo de recursos humanos, mas eu vou ter uma exceção para essa pessoa que pode ser, não sei, o team leader do departamento, uma coisa assim. Então, você pode jogar bastante com esse tipo de configurações. Bom, então, temos a parte do aplicativos que vamos monitorar. Então, dependendo da empresa, dependendo do pacote de aplicativos que a empresa usa, agora a maioria tem o Microsoft ou tem o Google, outro tipo de aplicativos, podemos focar nossa política para monitorar esses pontos de saída. Então, podemos fazer um monitoramento através do navegador, e quando estou falando do navegador, isso vai incluir tudo o que usamos do Google Platform ou do Microsoft através do navegador. Então, ainda vamos monitorar isso, mas também temos os aplicativos locais. Por exemplo, eu posso monitorar Teams, posso monitorar OneDrive, posso monitorar o WhatsApp Desktop, o WhatsApp Web vai ser através do web. Posso monitorar aplicativos como Slack, Skype. Bueno, o Skype já não existe. Mattermost é outro tipo de aplicativos. Temos uma lista bem extensa de aplicativos que nossos clientes estão usando, GitHub Client, Google Drive, Maga e outros. E depois também temos deixa eu ver um pouquinho. Ok. É, Depois também temos os aplicativos. Ok. Temos também os aplicativos de social media, onde podemos ter um controle de GoToMeeting, podemos ter um controle de iTunes, PowerShell, TeamViewer e outros aplicativos que normalmente estamos usando, FTP, SSH, outros. E depois temos também a possibilidade de controlar transferências a dispositivos de armazenamento, desativar o copiar, colher, desativar captura da tela, ou também controlar o que pode imprimir ou não. Então, uma vez criada a política, podemos aplicar a departamentos, grupos, computador, usuário, e depois podemos ver os resultados da política. Se eu, por exemplo, tento transferir um documento, vou atualizar minha política. Então, se, por exemplo, eu tento transferir um documento, tem uma política que aplicou ao meu computador, eu tento enviar esse documento para um funcionário. O que acontece? Foi bloqueado. O que eu tento transferir neste caso foi um arquivo PDF. Foi bloqueado, mas minha política está para bloquear e remediar. O que significa? Eu posso selecionar uma das opções. Don't worry, I be careful. I have approval. Ok. Vou autorizar. Então, isso significa que agora eu posso enviar esse documento, mas
minha justificação está registrada no servidor. Você, deixa eu ver aqui. E você consegue ver na parte do Content Aware exatamente o que aconteceu. Então, Cristina tentou enviar um documento e foi bloqueado porque era um arquivo PDF. Se eu gostaria, também posso baixar esse documento para ver exatamente o conteúdo. Posso ver outro log, por exemplo, onde eu tenho uma justificativa. Por exemplo, a Maggie tentou enviar um documento através do OneDrive e foi bloqueado. Por que foi bloqueado? Vamos ver. Era um cartão de crédito Visa, ok? Então, aplicou a política da Maggie, Test Credit Cards. Então, temos esse registro do evento que ela tentou fazer. E também posso ver outros eventos onde eu também tentei enviar um documento e posso ver a justificativa que eu tinha para enviar o documento. Eu falado com o meu manager, tenho a aprovação do gerente, qualquer coisa, ok? Assim é como a ferramenta funciona na parte de controle de transferências de arquivos. A ferramenta permite muito mais, permite jogar um pouquinho com as configurações do text inspection. Por exemplo, se eu vou tentar escrever um texto confidencial, uma palavra-chave confidencial no texto do Teams, o agente pode bloquear enviar essa mensagem, ou posso também fazer um monitoramento do web email, ou posso permitir apenas o uso do business account do Google. Por exemplo, vou usar a conta business do Google, não vou permitir usar a conta pessoal. Ok? Então, permite muito para fazer as configurações que vocês precisam para a empresa. Temos integração com a AD, temos integração com soluções SIEM para uma melhor avaliação dos logs. Então, é isso para a parte do Content Aware. Agora, gostaria de falar um pouquinho sobre a parte do Device Control também. O Device Control é uma ferramenta bem completa para todo o controle que vocês precisam para ter granularidade no controle de dispositivos. Então, pode ver aqui que temos mais de 40 dispositivos, mas você pode criar exceções, ok? Ainda se eu tenho permitir acesso a nível global, eu posso começar com negar acesso a nível global. Posso criar exceções. Olha, ainda se eu tenho permitir acesso para dispositivos de armazenamento, posso ter, por exemplo, negar acesso ou apenas leitura para outro dispositivo. Depois, para um grupo, também posso ter para James Group, Manage Rights, posso ter outra configuração que vai ter mais alta prioridade. Para um dispositivo, também posso ter outra configuração que vai ter mais alta prioridade. O mais importante para uma empresa grande, que tem, assim, mais de 1.000 funcionários, e você está fazendo um controle das portas através do GPO, através de uma ferramenta de endpoint. O feedback que nós recebemos de parte dos administradores é que é muito difícil, é redundante oferecer uma permissão para usar um dispositivo e depois voltar na interface para fazer esse bloqueio novamente. Como fazemos isso com o Endpoint Protector? Podemos selecionar um dispositivo e posso pedir acesso para usar esse dispositivo para um tempo limitado, por exemplo, 15 minutos. 30 minutos. Posso ter uma justificativa, ok? Eu vou enviar essa solicitação para o administrador. O administrador vai receber um e-mail com esses dados através da interface Offline Temporary Password. Ele pode gerar para mim um código para dispositivo, para meu computador. Não, vamos selecionar um computador, vamos selecionar o usuário, ok? E vai gerar um código, ok? Esse código, o que o funcionário tem que fazer, é enviar esse código um, uh, ao usuário final, e nessa parte ele apenas tem que pegar esse código e automaticamente vai liberar o dispositivo para 15 minutos. Então,
15 minutos vamos ter permissões para usar esse dispositivo. Depois disso, automaticamente vai bloquear novamente esse dispositivo. E o mais importante, na parte de relatórios, você vai conseguir ver exatamente o que aconteceu com esse dispositivo durante esse tempo de permissões de 15 minutos. Se uma pessoa tentou de criptografar um arquivo, se uma tentou a pessoa de deletar um arquivo, editar algum arquivo. Então, tudo isso vamos ter registrado na interface de Endpoint Protector. Vamos dar um break aqui para algumas dúvidas? Vamos lá. Trocas de mensagem entre WhatsApp pessoal, máquina corporativa. Tá falando um pouco de BOD aqui para ter dispositivos do colaborador, pelo que eu entendi, pessoais sendo usados versus máquinas corporativas. Esse é um cenário bem complexo, né, Cristina? A gente tem um celular que é de Muitas uso vezes a pessoal. troca de arquivos no WhatsApp pessoal com arquivos que tem como monitorar isso é gerar relatórios para isso, máquina corporativa, celular pessoal, celular. Ok, bom. Então, onde temos o agente instalado, por exemplo, neste computador, se você vai se conectar ao WhatsApp pessoal ou você vai se conectar ao WhatsApp Business, nós vamos monitorar isso porque temos um agente instalado nesse computador, então temos essa possibilidade. Agora, tudo o que você está fazendo no dispositivo móvel, porque nossa ferramenta é disponível para Windows, Mac e Linux, não nós chegamos a fazer esse nível de controle no dispositivo móvel, ok? Mas a gente vai pegar se ele estiver se conectando ali no WhatsApp pessoal, né? Exato, Ou se ele tiver com o exato, aplicativo do WhatsApp dentro da máquina. A outra correto, sim. pergunta aqui é sobre um desenvolvedor que tem linguagens de programação, tem um SDK na máquina dele, em Python. Consigo criar servidores web e compartilhar uma pasta específica na rede, onde quem vai acessar meu IP vai ter listagem de arquivos. Estou entendendo que é uma exceção aqui para um determinado IP dentro do ambiente, para não dar falso positivo na ferramenta como um vazamento. Acho que esse é Sim, o conceito aqui. podemos fazer também uma lista branca para direções. Por exemplo, temos aqui o allow list, então você pode fazer exceções para Deep Packet Inspection, que é praticamente a parte do páginas de tráfego que está usando. E também pode fazer exceções por email domain, porque eu estava vendo de que existia também uma pergunta sobre essa parte de fazer exceções para poder enviar a um domínio. Sim, podemos fazer isso também. Então, sim, podemos conseguir isso como Endpoint Protector, fazer exceções de URL ou também fazer exceções de email domain. Bom, perfeito. Então, essa é a parte do Device Control, é a funcionalidade que acho que é bem importante para controle para poder apresentar uma exceção para uso de dispositivo. Agora, temos também a parte de descoberta de dados em repouso. Essa política é muito similar ao que você já conseguiu ver na parte do Content Aware, somente que na parte do Content Aware o que fazemos? Estamos monitoreando a saída de dados confidenciais. O que o usuário Cristina está fazendo quando ela tenta transferir dados confidenciais. Na parte do e-discovery, o que fazemos é mais que tudo um escaneamento do computador da Cristina para ver exatamente que tipo de dados ela está armazenando no computador, ok? Então, isso também ajuda muito para fazer essa descoberta de dados em repouso. E, novamente, podemos fazer um escaneamento pelo linguagem, podemos fazer um escaneamento para ver palavras-chave, ou também como mais foco na PCI ou LGPD. Uma vez ter essa política criada, podemos aplicar a política a um departamento ou grupo e podemos ver exatamente os artigos que foram encontrados como essa palavra-chave, como esse formato de cartão de crédito, ok? É isso que faz o e-discovery. Eu acho que já mostrei o mais importante da ferramenta, os pontos interessantes que acho que vocês podem usar diariamente na empresa. Agora, claro que a ferramenta oferece mais, como já tínhamos a pergunta no chat, também temos trial de 30 dias que vocês podem usar para ver exatamente como funciona. E também temos o suporte local através do Icon, que pode acompanhar vocês nessa prova de conceito.
Perfeito, acho que tem mais duas perguntas aqui para a gente responder, mas acho que a gente tentou aqui em 45 minutos passar rapidamente por toda a ferramenta. Ela é muito mais ampla que isso, né, Cristina? Acho que a gente tem horas e horas para falar de todas as funcionalidades, se a gente fosse pegar uma a uma para falar. Mas respondendo as perguntas aqui, pessoal, quem tiver mais perguntas pode enviar, que a gente tem mais um tempinho aqui. Liberação de acesso temporário sob uma política de content war está cadastrada para bloquear e registrar. E ainda assim, se liberar acesso temporário, ela registra o que o usuário fez. Indica que se tiver uma exceção aqui, vai ficar logado o que foi feito durante essa exceção. Neste momento, na parte do device control, estamos logueando o que acontece na parte, de temporada de sessão. No caso do content aware, para o que temos praticamente de remediação, não precisamos, porque nós fazemos log dessa remediação quando a justificação foi feita e quando tentou enviar o documento, mas caso de liberar uma política de content aware, no momento não monitoreamos isso, mas isso é uma coisa que está no desenvolvimento para incluir no produto, ok? Bom, próxima pergunta. O agente de DLP Endpoint Protector é capaz de inspecionar conteúdos sensíveis dentro de arquivos compactados? Sim, chegamos a fazer esse escaneamento de arquivos comprimidos acho que era até 8 níveis. Não lembro agora onde temos, mas sim temos essa parte de Scan Archive in Archive, praticamente arquivos comprimidos, até 8 vezes, ou arquivos criptografados. Arquivos criptografados podemos detectar a base de extensão do arquivo. Então, se, por exemplo, temos a possibilidade de monitorar ou detectar arquivo criptografados pela extensão Office com password, 7-zip com password, RAR com password, porque estou olhando na extensão do arquivo, mas eu não consigo olhar no conteúdo, decriptografar o documento, ler o conteúdo confidencial e criptografar novamente. Isso implica mais integrações, fazer câmbio de chaves públicas ou privadas para criptografia e não fazemos. Mas fazemos essa parte de controle de arquivos criptografados pela extensão. Cristina, você tem mais algum ponto aqui? Acho que é isso. Eu gostaria iniciar conversas com vocês. Se tem interesse de conhecer a ferramenta, se tem interesse de avaliar a ferramenta ou apresentar seus casos de uso para ver como nós podemos cobrir isso, por favor, entre em contato com a Icon. Estamos aqui para responder essas dúvidas, ok? É para apoiar vocês na estratégia de proteção de dados que tem para este ano. Acho que dois pontos finais, né? Como justificar um projeto de DLP? É simples, né? Faça a conta de quanto vale um dado seu vazado, quanto esse dado pode valer no mercado perante o seu concorrente ou perante a outras empresas. Acho que esse é um outro ponto. E a outra coisa é, poxa, o projeto da LP tem que ter começo, meio e continuidade, né? A gente vê muita gente que abandona os projetos porque são complexos, são difíceis de fazer o deploy. Então, a gente tem toda aqui uma flexibilidade para apoiar vocês no deploy e no rollout desses projetos para poder tirar o máximo da ferramenta, né? A ideia é que a gente consiga extrair o máximo sempre de todas as soluções que a gente vende para poder ter uso e dar ROI em cima do que foi fornecido. Cristina, eu queria te agradecer aqui em nome da Icon, né, pelo seu tempo. Muito obrigado mais uma vez aí, pessoal. Nos sigam nas nossas redes sociais, YouTube, tem os conteúdos e fique à vontade para solicitar uma demonstração ou uma POC aí do que a gente mostrou para vocês. Obrigado. Muito obrigada. Ficamos em contato. Bye.